Palavra do dia 29. Em Isaías 43, 26, nós lemos: Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. O desafio que nós temos na nossa devocional de hoje é: concentre-se nos seus objetivos, esteja atento aos fatos, olhe os detalhes, observe onde você quer chegar e com que propósito você quer chegar aos seus alvos. Para que a gente possa pensar um pouquinho sobre isso, uma história bíblica ela é especial para nós. Nós podemos pensar na vida de José, por exemplo, que foi um jovem a quem Deus deu um sonho um dia. E nesse sonho, José via que ele seria colocado em posição acima dos seus irmãos e dos seus pais. No entanto, José não tinha a sabedoria para poder lidar com aquele sonho e a maneira como ele deveria buscar em Deus a realização desse sonho. Por isso, ele corre e apressadamente conta o sonho para os irmãos, e isso faz com que gere neles ciúmes, inveja, e eles o vendem como escravo, e ele vai parar na casa de Potifar como um empregado, como um escravo, posteriormente jogado numa prisão, e ali ele fica há algum tempo esquecido, como que abandonado. Por que é que José passa esse período difícil antes de encontrar o momento certo de viver o plano inicial de Deus daquele sonho? Porque José não sabia buscar na fonte qual era a estratégia de Deus para viver o seu sonho. O grande problema é que muitas pessoas não experimentam os seus sonhos, não vivem os seus sonhos, os planos, porque na verdade não têm meta, não têm objetivo, não sabem o que fazer, não têm ideia para onde vão. Sonham em ter alguma coisa, em fazer alguma coisa, mas não param para planejar diante de Deus como chegar lá. O fato é que, para que a gente possa de fato chegar à concretização da realização de um sonho, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que o sonho tem que nascer em Deus. Ele tem que ser gerado em Deus. Em segundo lugar, Deus tem a estratégia para que esse sonho se torne realidade. Por isso, o que precisa fazer é buscar em Deus quais são os passos a serem dados. E à medida em que vai planejando e fazendo, é preciso também que não se perca de vista o alvo proposto. É por isso que a Bíblia ela sempre nos traz palavras dessa natureza, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, deixando as coisas que para trás ficam, olhando para as que estão diante de mim. Ou seja, são expressões bíblicas que nos falam da importância de mantermos o foco nos alvos que Deus nos deu, naquilo que Deus estabeleceu para nós, para vivermos nessa vida. Por isso, o desafio que eu quero colocar para você é que você não caia no erro de José, de simplesmente ter o sonho e sair fazendo de qualquer jeito. Eu creio que o grande ensino de José aconteceu quando ele estava na prisão. A grande lição aprendida por José foi no momento em que ele foi esquecido dentro da prisão. Ele interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, e eles prometeram que quando saíssem se lembrariam dele para que ele saísse da prisão também. No entanto, eles saem e se esquecem de José. E só depois de um tempo é que o copeiro vai se lembrar e falar para o rei que havia na prisão alguém que interpretava sonhos. O rei havia tido um sonho e precisava da interpretação, e agora o copeiro se lembra de José. O que nos chama a atenção nessa história é que houve um intervalo ali em que José foi esquecido. E eu acredito que todo esse tempo, como escravo na casa de Potifar, na prisão, esquecido na prisão, esse foi um tempo que Deus permitiu para ensinar a José que ele precisava aprender a planejar,
e fazer as coisas no tempo certo, segundo o padrão de Deus. Quando José sai da prisão e vai para a casa de Faraó, ele consegue não apenas interpretar o sonho de Faraó, mas ele consegue encontrar qual é a estratégia para a concretização daquele sonho. Por isso, todo sonho precisa nascer em Deus, mas todo sonho precisa ser planejado em Deus para que as metas possam ser alcançadas.